Um dia antes do julgamento da inelegibilidade de Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia estava aos berros atacando a justiça e dizendo que Bolsonaro seria a maior vítima política da história do nosso país. Qual foi o ato de golpe de Bolsonaro? Nenhum! Isso é uma vergonha! Silas Malafaia, eu acho que dispensa apresentações, né? Um pastor que se envolveu muito com a política no nosso país. E eu estava me referindo um dia antes do julgamento da inelegibilidade de Bolsonaro, né? O julgamento que está acontecendo no dia 22 de junho. Então, no dia 21 de junho, Malafaia estava surtando nas redes sociais, zombando da justiça eleitoral. Zombando como? Assim. Como presidente da República, e que tem legalidade para convocar embaixadores, convocou os embaixadores e fez críticas ao TSE, ao STF e à urna eletrônica. A santa, imaculada, idolatrada, inerrante urna eletrônica, e falou contra os 11 deuses do Olimpo do Supremo Tribunal Federal, vai queimar na fogueira do inferno deles. Isso é uma vergonha. Eu acho que dá para chamar isso de zombar, né? Ele também disse que o Bolsonaro não cometeu nenhum crime, nenhum. De Bolsonaro, porque criticou, ele está protegido, meu amigo. Artigo 5º, inciso 4, liberdade de expressão. Qual foi o ato de golpe de Bolsonaro? Nenhum! Isso é uma vergonha! Lembrando que só no TSE Bolsonaro responde a 16 crimes, então... Mas, enfim, o ponto que, para mim, me chamou mais atenção no vídeo é quando ele resolve dizer que se Bolsonaro for tornado inelegível, ele vai se tornar um mártir. Se tornarem inelegível Bolsonaro, vão torná-lo a maior vítima política da história do Brasil e o maior cabo eleitoral da nossa história. Não adianta apelar ao Senado, que podia dar um basta nessa gente, formado por uma cambada de frouxos e covardes, evidente, com exceções. Temos que apelar ao que? O povo, o supremo poder de uma nação, e apelar a Deus, o supremo poder do universo. Tem muita coisa que dá para comentar sobre isso aí, dá para comentar sobre a questão da liberdade de expressão, até que onde estão seus limites, dá para comentar sobre a questão de como ele mistura a religião com a política, enfim. Eu não sei nem por onde começar, então eu vou deixar aqui o professor Vladimir Safatli, que está aqui do meu lado, que é professor de filosofia, né? Ele pode ajudar a gente a destrinchar um pouquinho esse discurso desse vídeo do Silas. Olha, Sofia, primeiro começo de conversa, se for para pegar entre os vários crimes contra a ordem democrática feitos pelo Bolsonaro, o mais explícito foi o uso evidente da Polícia Rodoviária Federal para impedir as pessoas, no dia da eleição, de votarem. Isso nunca aconteceu na história brasileira. Isso é um crime de responsabilidade da mais alta gravidade. Mais alta gravidade, isso em qualquer lugar do mundo seria assim. E as provas, elas são muitas, elas são evidentes, isso aconteceu aos olhos vistos da população brasileira inteira, né? Então é exercício de cinismo negar isso, nada mais do que isso. Sobre as outras colocações que o senhor Malafaia faz, por exemplo, de que o Bolsonaro, então, ele seria a maior vítima preso político, uma espécie de preso político virtual da história brasileira recente. Bem, o fato é que, para os seus eleitores, é isso que vai soar mesmo. Então, acho que a gente tem que estar preparado um pouco para isso, né? Seus eleitores não vão ver como eles não vão ver isso como exercício de justiça, vão ver isso, mais uma vez, como a prova cabal de que há uma perseguição contra eles por parte dos grandes poderes da República, né? Então, eu insisto nisso por quê? Porque uma ação como essa é necessária, só que ela não enfraquece a extrema-direita brasileira. O que o senhor Malafaia está falando, infelizmente, tem um consciente de verdade nisso aí, né? E eu sou desses que acham que as lutas, para que elas possam ser efetivamente lutadas, é necessário que a gente esteja preparado para elas. E preparado significa você entender qual é o seu real tamanho, né? Isso por um lado. Por outro, essa articulação
tão profunda, esse último ponto eu acho importante, entre religião e política no Brasil, é algo que veio para ficar, né? Isso fica se explicita de uma maneira muito clara, porque esses setores dos grupos evangélicos, num dado momento, eles fizeram uma operação que é ir para o governo independente de qual fosse o governo. Então, eles estavam na base do governo Lula, por exemplo, né? A Igreja Universal do Reino de Deus, o próprio PL foi a primeira aliança que o PT fez em 2002 para poder ganhar a eleição, certo? E quando o PL estava muito vinculado à Igreja Universal do Reino de Deus, certo? Então, aparentemente, o que estava acontecendo é que eles iam para cada um dos governos. Só que agora ficou claro que houve um bastiamento ideológico desse grupo, e que eles têm uma estrutura de fidelidade não só ao Bolsonaro, mas ao projeto que ele representa, seus interesses econômicos, seus interesses sociais, seus interesses culturais, e por aí vai, né? Então, eu insistiria muito nesse ponto, porque talvez seja o caso a gente começar a se perguntar de onde vem essa força de mobilização da religião como arma política. E me parece, é terrível dizer isso, mas me parece que o que acontece, eles não se servem só dos preconceitos das pessoas, seria muito fácil a gente fazer esse tipo de leitura. Eles se servem de um certo discurso que fortalece as pessoas, que dá para as pessoas a ideia de que elas são escolhidas, que elas são eleitas, de que elas têm força para tudo, de que elas são a verdadeira voz. E veja, dentro de uma sociedade onde você tem setores que foram completamente massacrados pelos processos sociais de desigualdade, entender essa força da religião não é nada difícil, né? Além do que eles dão assistência social em lugares onde o Estado sequer chega, né? Tudo isso para dizer, para se contrapor a isso, é necessário você também ter um discurso com força redentora. Você precisa, só que a gente nunca quis criar uma outra religião. A gente politizava esse discurso, dava ao campo político essa força, dava a ideia de transformação política, essa força de você, da confiança que você faz com que as pessoas se sintam muito mais fortes do que elas parecem ser na sua vida cotidiana, elas saiam da melancolia social, ou seja, esta cura da melancolia social é algo que a religião também faz, né, à sua maneira, e a extrema-direita está sabendo utilizar essa força politicamente, né? Então é necessário uma contraposição a um processo que tenha elementos parecidos, mas que não seja vinculado ao discurso religioso, mas que fortaleça o campo político. Isso não tem. Então eles vão correndo um pouco no vácuo, sem fricção, sem contraposição. Por isso é um problema que tende a cada vez mais a agravar. Essa discussão da questão da religião e da política é uma discussão que eu vejo cada vez mais aparecendo aqui no Brasil, porque tá bem claro quanto que as religiões neopentecostais estão atreladas a uma ideologia de direita, né? Elas apareceram no Brasil, você tem algumas levas. Na leva no começo do século XX, tem uma leva lá por volta dos anos 70, de missionários que vieram principalmente do sul dos Estados Unidos, batistas do sul, que já são um setor extremamente conservador das igrejas, né? Não sei se vocês lembram, na época dos anos 70, a gente era obrigado a ver na televisão esses telepastores, Jim Swaggart, Rex Humbert, todos aqui, né, no Brasil. Então, esse grupo, ele veio na época da ditadura, porque a ditadura queria quebrar um setor da religião que estava muito vinculado à esquerda, que era a teologia da libertação. Então, eles entram exatamente nesse campo, de mobilizar as populações mais pobres, certo? Através de uma renovação, de um arrebatamento, todo esse tipo de coisa que eles falavam sempre, né? Das igrejas, e isso tem força, ganha força, né? No momento onde esse setor progressista da igreja, vinculado principalmente à teologia da libertação no Brasil, ele vai perdendo força, né? Por uma série de razões, principalmente porque há lutas internas na igreja católica, né? E é sempre bom lembrar, o horizonte protestante ele não é necessariamente um horizonte conservador. Por exemplo, Martin Luther King era um pastor protestante, né? Uma figura fundamental nos direitos humanos. Bem, a história do protestantismo, você pega um dos primeiros reformadores, além do Lutero, do Calvino, era o Thomas Müller. Como Thomas Müller vai ser o líder da primeira revolução camponesa, que a gente conhece no Ocidente, 1525, a revolta dos anabatistas na Alemanha. Então, ou seja, há uma potência, inclusive, de
de um outro tipo de vínculo entre religião e política nesse campo. Mas aqui no Brasil isso não aconteceu, pelo menos por enquanto, né?